mundo ele caminha por causa, ele está em caos, está muito conturbado o mundo, né? A Bíblia nos diz que o mundo vai piorar. A Bíblia nos diz, e isso está acontecendo. As profecias estão se cumprindo nessa época que estamos vivendo. No ano de 1999 e 7 meses, do céu virá o rei do terror. Ele fará viver o grande conquistador. Antes e depois da guerra, reinará com felicidade. 1999. O final do milênio traz à luz, mais uma vez, os obscuros poderes visionários de Nostradamus. O médico e astrólogo francês Michel de Notre Dame viveu há quase 500 anos na região da Provença e escreveu mais de 1000 profecias. Para fugir da Inquisição, Nostradamus escrevia em códigos, de forma sinuosa. Invertia as palavras, misturava diversas línguas e citava referências geográficas pouco conhecidas. Para não correr risco nenhum, ele jogou no fogo todos os livros em que se baseou para escrever as profecias. Sentado à noite, estudando sozinho em lugar retirado, numa cadeira de bronze, uma pequena chama sai da solidão e faz surgir coisas das quais não se pode duvidar. Aqueles que acreditam nas profecias de Nostradamus afirmam que o mago místico da Provença antecipou fatos e personagens marcantes da história da humanidade. Estariam em seus textos a Revolução Francesa, as 2 guerras mundiais e o aparecimento de 3 vilões que Nostradamus chamou de anticristos. Os 2 primeiros são bem conhecidos, Napoleão e Hitler. O terceiro anticristo será logo aniquilado. 27 anos durará sua guerra. Os hereges estarão mortos, cativos, exilados. Sangue, corpos humanos, água vermelha cobrindo a terra. Olha, não se sabe quem seria esse terceiro anticristo, né? Especulou-se muito, mas esses são os alarmistas, as pessoas que querem justificar o fim do mundo, a conturbação em algumas pessoas. Alguns falam que Bill Clinton, alguns falam Saddam Hussein, alguns falam também que seria Bill Gates até. Com o conhecimento preciso dos astros, Nostradamus foi capaz de anotar, quase 500 anos antes, o dia exato do último eclipse solar do milênio. A data está bem próxima, 11 de agosto de 1999. Um eclipse do Sol, o mais escuro e tenebroso jamais visto desde a criação do mundo. Depois terá lugar uma grande translação, a tal ponto que todos pensarão que a Terra perdeu sua órbita e mergulhou nas trevas eternas. Esse alarme de todo com relação ao final do mundo, né, ficou marcado com o eclipse de 11 de agosto. Que ele tanto falou no dia 11 de agosto de 99, de 1999. Foi uma das poucas profecias que ele disse com datas marcadas mesmo. As trevas descritas por Nostradamus não passam nem perto do Brasil. O eclipse vai provocar uma grande sombra, mas a escuridão só vai atingir a Europa e parte da Ásia. E não dura mais que 2 minutos. É mais um apenas, né? Quer dizer, o único fato, talvez diferente em relação aos demais, é que ele coincide com uma data que para o ser humano tem algum significado. O que para uns é um simples eclipse, para muita gente pode ser um sinal do fim dos tempos. Alguns encaram o fenômeno como um indício de instabilidade política e econômica e prenúncio de um período conturbado. Vai acontecer uma conjunção muito especial no céu, e essa conjunção é a sinalização de que é chegado um tempo, e de que possivelmente aconteça algum tipo de destruição. O grande fogo tombará do céu 3 noites. Será causa estupenda e surpreendente. A terra tremerá logo depois. As pessoas se alarmam demais. Nostradamus nunca se referiu ao fim do mundo, né? Se referiu ao final dos tempos. Talvez o final do túnel que ele conseguia se enxergar,
Ou outra ainda, final do milênio. As interpretações de Nostradamus são tão variadas que é possível encontrar previsões para praticamente qualquer fato importante. De guerras até futebol. No 7º mês de 1998, o país onde vários foram julgados pela lâmina vencerá em batalha campal aqueles considerados deuses. O 4 não será 5. O velho será logrado e a verdade estará aos pés do jovem. Este texto foi encontrado na internet. Se é mesmo de Nostradamus, quem saberá? Mas pelo menos para nós brasileiros, talvez o fim do mundo tenha sido no ano passado. O Apocalipse já não serve mais como explicação para todas as fatalidades da vida. Há 150 dias do ano 2000, o mundo já conhece o chip, a internet, os chamados mercados financeiros se atropelam. O homem pisou na Lua há muito tempo e agora descobre novos detalhes sobre o universo. O fim do mundo ganhou roupa nova no prisma das religiões. Tudo o que é extraordinário na contagem do tempo tem algum sabor apocalíptico, mas não quer dizer que vai acontecer um milagre. Não, nós vamos passar para o novo ano com toda a tranquilidade. Pela literatura sagrada do cristianismo, a virada do milênio marca os 2000 anos do nascimento de Jesus. Para 1/3 da população do planeta, isso não quer dizer muita coisa. São milhões de muçulmanos, budistas, hindus e seguidores das mais diversas crenças orientais, para quem a data não tem nenhum significado especial. No calendário hebraico, por exemplo, setembro marca o início do ano 5760. Embora o novo milênio não é um conceito judaico, nós fazemos parte do mundo e o novo milênio faz parte da pauta de todos os povos. Sempre que se fala no novo milênio, as profecias das religiões cristãs convergem para um ponto: a volta de Jesus Cristo. São poucos os que acreditam no retorno exatamente no ano 2000, mas todos admitem que o quadro que antecederia a vinda dele é bem parecido com o que vivemos hoje. Você percebe que aquilo que está acontecendo, a Bíblia predisse com todas as letras. E isso tem conexão com a volta de Jesus. Algumas religiões, elas ensinam que a virada do milênio significa o final do mundo, né? Mas a Bíblia não fala que a Terra vai ser destruída. Em nenhum momento ela fala que o planeta Terra vai ser destruído. Várias religiões emprestam cores diferentes ao Apocalipse. São visões distintas do fim do mundo. Os adventistas do 7º dia acreditam numa transformação moral. Só quem estiver espiritualmente preparado sobreviverá. Os mormons vão além. Acreditam num apocalipse hollywoodiano. As nações da Terra serão envolvidas por este acontecimento. Haverá escurecimento no sol, abalos na Terra, haverá o envolvimento de todos os fenômenos da natureza nessas circunstâncias. E o aparecimento de Cristo será um aparecimento literal. Último livro do Novo Testamento, o Apocalipse é atribuído a João e contém revelações terríveis sobre os destinos da humanidade. Os 4 cavaleiros anunciariam a chegada da fome, da guerra, das pestes e da morte. Enviados por Deus, 7 anjos espalhariam sua ira pela terra até o juízo final. A Igreja Católica não acredita que esse trecho da Bíblia se refira à época que estamos vivendo. O que é apocalíptico é
propriamente a sensação da pessoa humana de alguma coisa de novo estar acontecendo, porque mudou o milênio. E o milênio sempre trouxe, em todos os milênios passados, alguma agitação dentro dos homens. Nós estamos caminhando para um fim. O roteiro do fim do mundo está pronto há muito tempo. Coube a Hollywood, é claro, transportar para a tela o juízo final imaginado na cabeça dos homens. Independence Day, uma das mais recentes versões do cinema para o apocalipse, mistura invasão alienígena com orgulho americano. O livro do Apocalipse, como ele é construído basicamente a partir de símbolos, né, ele se presta às mais variadas leituras, dependendo das circunstâncias em que essa leitura é feita e dependendo de onde, do ponto de vista social, cultural, se situam os seus intérpretes. Com ou sem Apocalipse, o fim do milênio virou um grande negócio e está engordando a conta de muita gente. Em 98, livros sobre profecias, esoterismo e astrologia venderam mais de 600 mil exemplares. E não é preciso ser nenhum Nostradamus para prever que este mercado vai explodir na passagem do ano 2000. O sucesso comercial da virada do milênio é esse lugar aqui no centro do país. Alto Paraíso fica a 230 quilômetros de Brasília, na Chapada dos Veadeiros. Aqui tudo parece místico. É um espaço muito grande, a terra aqui é grandiosa, como vocês podem ver, é tudo muito amplo e o céu é muito grandioso. Tem todas as águas puras, nascentes, que devido a ser um parque nacional, então as nascentes são todas protegidas. E também é uma região que tem muito cristal. Construções exóticas, cristais mágicos e água. Muita água por todos os lados. Ecoturistas e místicos em geral descobriram há pouco tempo este cartão postal da nova era. Esoterismo à parte, a natureza exuberante do Parque Nacional da Chapada atrai 40 mil turistas por ano. Pelo que se sabe aqui, esta região será preservada. No fim do mundo, o que sobrará será exatamente toda essa região e também Brasília. Então nós estamos no lugar certo para assistir o fim do mundo. Este mundo que nós estamos vivendo até hoje, eu acredito que todo mundo, pelo menos a grande maioria das pessoas, quer que acabe mesmo. Porque se ele não acabar de um jeito, ele vai acabar do outro, porque a própria humanidade está destruindo todo o mundo, o planeta e a si própria. Em meio às cachoeiras e à imensidão da Chapada, esse ex-publicitário veio buscar inspiração para escrever sobre a vida em outras dimensões. Virou escritor esotérico e acha que o capítulo final está bem próximo. A grande hora X ela significa um momento ápice de transformações em relação à humanidade. É o fim do mundo antigo para o início do mundo novo. O céu em Alto Paraíso parece mesmo de outro mundo. No final da tarde, turistas lotam o aeroporto desativado da cidade para viajar no pôr do sol. Tem todo esse lado místico
esse lado de nova era que a cidade tem, que as pessoas que moram aqui, que o nome da cidade já vem carregando há um tempo, tende a atrair mais gente nessa virada do milênio. Eu sou a luz do mundo. A verdade é a vida. Eu sou o caminho. O mundo vai acabar. Isso vocês podem ter certeza, você que está sentado no sofá da sala. O Apocalipse bíblico relata o triunfo do bem sobre o mal. As catástrofes naturais e a degeneração moral viriam para purificar a humanidade e anunciar o nascimento de uma era de luz. Vários são os profetas que surgem quando há indícios de que o Apocalipse se aproxima. Num período de ceticismo, os que se apresentam como mensageiros do bem ou do mal são sempre alvo de desconfiança. Na visão deste final de milênio, ser profeta é coisa de louco. Antônio Aparecido Firmino, de 26 anos, parece ser um deles. Capa preta, todo produzido, Antônio se apresenta como o Toninho do Diabo e promete reinar no novo milênio com um templo que pretende construir. Por enquanto é só um esboço. O 666, número da besta, vai virar 7777. Por quê? Ele não sabe explicar muito bem. Toninho do Diabo não acredita que o fim do mundo esteja próximo. Isso é palhaçada, o mundo não acaba, essas profecias que vai abrir um maremoto, vai fazer isso, sair fogo, isso é lendas bíblicas. Para o comerciante, escritor e astrólogo Louis Howard, ser do mal também parece uma boa ideia. Ele se considera o papa do satanismo no Brasil, mas é um mal assim, quase bonzinho. Eu desejo a todas as pessoas do mundo, sem distinção de sexo, classe, cor, religião, partido político, que seja feliz, que abra o coração para aceitar as belezas da natureza que estão aí. O auto-intitulado Papa do Satanismo mora no Espírito Santo e faz pregações em volta dessas pedras no topo de um morro, em Vitória. Ele também acha que o ano 2000 vai marcar o início do reinado de Lúcifer. Mas porque é um milênio da ciência, né? Um milênio da técnica. E o diabo é ciência, o diabo é sapiência. Excêntricos, caricatos, é difícil acreditar nesses pseudo-profetas. Mas há um lado sombrio e bem real em muitos cultos apocalípticos. Um caso típico deixou 13 mortos e mais de 3 mil feridos no Japão em 95. Seguidores da seita Verdade Suprema lançaram no metrô de Tóquio um gás que afeta o sistema nervoso. Tudo feito, em tese, em nome de um mundo melhor. Eu tenho certeza que vários movimentos estão surgindo aí no mundo inteiro, porque com essa expectativa de que esse é o último ano. Segundo o IBGE, os cultos que esperam o apocalipse têm 30 milhões de adeptos no Brasil. Enquanto alguns se apresentam como enviados do diabo, outros se julgam profetas da vontade divina. Em Curitiba vive um homem que se diz a reencarnação do Filho de Deus. O ex-verdureiro Yuri Thaís, de 52 anos, prefere ser chamado de Henri Cristo. As aparições nesse pequeno templo são teatrais e reúnem 20 fiéis. Henri Cristo é o libertador. Eu vim bater na porta dele e eu reconheci ele como ele é o Cristo. Henri se orgulha da extensa ficha policial por provocar tumultos, quando costumava pregar em caminhadas pelo centro de algumas capitais do país. Catarinense, ele diz que descobriu ser o Filho de Deus há 30 anos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo. Desde então, se considera a verdade, escondida pela mídia e pelos poderosos. Os espíritos das trevas teciram uma repugnante, abominável cortina negra de boicote, urdiram uma cortina de boicote que será rompida
daqui para a virada do ano, do 2000 anos. Muita gente está acreditando que realmente agora, com essa virada, nós teremos o final do mundo. E aí você tem a proliferação de inúmeras seitas apocalípticas, seitas que estão anunciando a vinda de um Messias, seitas que, por sua vez, estão aí fazendo as pessoas abandonarem seus empregos, abandonarem os estudos, abandonarem tudo e se dedicarem integralmente nesta pregação. E a ciência. Geralmente são caminhos distintos. Quando se encontram, perturbam, causam polêmica. Isso deve acontecer na próxima quarta-feira. O último eclipse solar do milênio traz a sombra da incerteza para os místicos. Os céticos dizem que é só mais um, em meio a tantos. Será? Depende da cultura da pessoa, depende de onde ela foi criada, do meio. Você não pode quebrar uma coisa com um raciocínio que às vezes é muito lógico para você, mas não é lógico para a pessoa. Ciência e misticismo também se misturam aqui dentro. A chegada do ano 2000 provocou um aumento no número de seitas movidas a cliques e bytes. Com efeito mais rápido do que livros ou cultos, a internet se transformou num poderoso instrumento dos falsos profetas. O FBI calcula em 1.500 o número de seitas apocalípticas só nos Estados Unidos. Várias delas estão na internet. As janelas da rede têm caminhos perigosos. Há 2 anos, um grupo de 39 fanáticos cometeu suicídio em massa na Califórnia. A justificativa estava num site chamado Heaven's Gate. Eles acreditavam que uma nave atrelada ao cometa Hale-Bopp os levaria a uma nova dimensão. Informática e catástrofe também ameaçam se encontrar exatamente na passagem do ano 2000. Uma dimensão que já é meio apocalíptica, né, a respeito desse bug do milênio, que também poderia estar nesse caldo de cultura todo, né? O bug do milênio assusta até os mais descrentes. Milhões de computadores podem ler o ano 2000 como se fosse 1900. A gente está entrando na era de Aquário, que é como se chama o terceiro milênio dentro da astrologia. Quem costuma traduzir o que o cosmos escreve, arrisca uma profecia. O novo milênio vai sedimentar a aproximação entre fé e tecnologia. As cartas do tarô confirmam. Essas cartas a gente tirou para estar falando da virada do milênio. São cartas de Mercúrio que falam de uma transformação do ser humano em função do pensamento. Prever o futuro é um hábito antigo da humanidade. E o apocalipse é o limite. O final do milênio despertou todos os profetas. Iluminou outra vez o visionário mais famoso da história. Nostradamus previu um céu tenebroso no último eclipse do milênio e deixou escrito que mais um anticristo surgirá. Supersticiosos ou céticos, o fato é que todo mundo torce para que o ano 2000 venha sem catástrofes. O momento é de orar e rezar muito, para Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil. Não é o fim do mundo, é o início de um novo tempo. Isso com certeza será. Um novo século significa uma nova chance para fazer algo a favor da humanidade.